O Paulo disse, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus em Cristo Jesus. E é crendo desta forma que o Evangelho é o poder de Deus, que eu começo a dizer aos irmãos que tudo pode ser mudado nesta noite. Eu quero dizer a você que nesta noite o Senhor já trabalhou e está trabalhando, e tem muita coisa a fazer ainda aqui nesta noite. Porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é viva e é eficaz. E é através da palavra de Deus que nós somos lavados, que nós somos limpos mediante a palavra de Deus. E é nessa palavra que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite. É na palavra de Deus. Eu não vim aqui nesta noite para falar de mim mesmo, e não poderia. Eu tenho que estar pregando o Evangelho, que é o poder de Deus, que transforma vidas, que muda a história de uma pessoa. Amém? Amém. Amados, a irmã Rosa, ela não me falou que este seria o tema, né, irmãos? Mas o Senhor que nunca me abandonou, e nunca também te abandonou. Aquele que é fiel para cumprir, aquele que honra antes mesmo da gente saber, aquele que revela as coisas que a gente ainda não conhece, irmã Rosa. Ele trouxe ao meu coração uma palavra, que eu creio que vai vir de encontro com o tema que vocês escolheram, que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. O que vocês escolheram diz assim: dado pelo Senhor, digo de novo, dado pelo Senhor a vocês, irmãs em Cristo. Diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas mãos. Irmão Renato, e qual foi a palavra que o Senhor te deu? Evangelho de João, capítulo 8. Vamos conhecer a história de uma mulher que, por ser insensata, quase pôs tudo a perder, mas o Senhor Jesus teve misericórdia dela e deu uma nova chance a esta mulher. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Os irmãos que puderem, abram suas Bíblias. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho do Novo Testamento. Eu vou esperar um pouco os irmãos encontrarem. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Amados, vamos conhecer na palavra de Deus a história de uma mulher que quase pôs tudo a perder. Diz assim a palavra de Deus: a mulher adúltera. Versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, voltou novamente ao templo. Todo o povo vinha até ele, e sentado lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Diziam isto para tentá-lo e terem assim motivo para o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se, e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, saíram um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai que estás nos céus, Pai, a tua palavra diz que este lugar é chamado de casa de oração, onde nós, os teus servos, nos reunimos, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, pelo teu imenso amor por cada um de nós. Queremos te agradecer nesta noite, Pai, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor até aqui tem nos abençoado. E queremos dizer nesta noite, Pai, que queremos ouvir a tua voz, através da tua palavra que foi lida. E que nesta noite, Pai, seja noite de salvação em Cristo Jesus. Que possamos ouvir a voz do teu Espírito nesta noite. E eu me coloco na tua presença, Pai, como sempre me coloquei, a dizer ao Senhor nesta noite, Pai, que não fale eu, mas que o teu Santo Espírito venha falar através dos meus lábios. Abençoe a vida de todos que estão aqui nesta noite. Abençoe a vida daqueles que não puderam vir, mas onde quer que eles estejam neste momento, que também sejam abençoados pelo Senhor. Louvado e glorificado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra que foi lida neste momento. Traga aos nossos corações esclarecimento da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, diante da palavra de Deus nos encontramos. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 8, que havia dois grupos religiosos, chamados escribas e os fariseus. E diz a palavra de Deus que os escribas e os fariseus, os religiosos daquela época em que Jesus andou neste mundo, eles faziam de toda forma e tentavam de toda forma apanhar Jesus em algo que Jesus pudesse tropeçar. A intenção deles era fazer com que o Senhor Jesus tropeçasse em algo para o condenar. Uma certa vez os escribas e os fariseus perguntaram a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus então responde para eles: o grande mandamento, o primeiro e grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e somente a Ele adorarás. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Com sabedoria Jesus responde à pergunta deles e satisfaz a eles com esta resposta. Mas agora nos encontramos neste Evangelho de João, os mesmos escribas e fariseus tentando de novo fazer com que Jesus tropeçasse, mas eles cegos, sem ter sabedoria, não sabendo que diante deles estava o Filho de Deus, o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eles ousam novamente, e dessa vez eles pegam uma mulher que tinha acabado de ser pega em um ato de adultério, e leva, diz a palavra, que eles levam até Jesus, e colocam Jesus diante de uma situação que somente sendo mestre poderia sair daquela situação. E a situação era: eles levam aquela mulher que foi pega em adultério diante de Jesus e diz: a lei de Moisés diz que uma mulher, quando for pega em adultério, tem que ser apedrejada até a morte. E tu, o que dizes sobre isso? Esta foi a pergunta que os escribas e fariseus maldosos, usados por Satanás, faz a Jesus. A pergunta maldosa. Mas a palavra de Deus diz, Jesus disse certa vez, quando entrou no templo, que abriu os pergaminhos: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar e levar as boas novas. Eles se esqueceram de algo muito importante. Jesus não começou o seu ministério de qualquer forma. Eles se esqueceram que Jesus tinha ido para, após ser batizado por João Batista, Jesus foi para o deserto e levou 40 dias e 40 noites, jejuando ali naquele deserto, e ali ele foi tentado por Satanás.
para que ele abandonasse, para que ele desistisse, para que nós não pudéssemos alcançar a salvação. Mas os escribas e fariseus não conheciam e não sabiam que diante deles estava aquele que estava preparado pelo Pai para trazer, para anunciar a palavra do Pai. E agora eles experimentam o Senhor. Agora o que dizes tu? A lei de Moisés diz que uma mulher tem que ser apedrejada quando for pega em adultério. E era assim mesmo, amados. A lei de Moisés dizia assim. Mas aí você me pergunta, por que a lei dizia assim? Porque Deus deu esta lei a Moisés para que uma mulher, quando fosse pega em adultério, fosse apedrejada até a morte. Amados, a palavra de Deus diz no livro de Gênesis que o povo de Deus um dia foi para a terra do Egito. E indo para lá, houve uma grande fome na terra. E indo para lá, José, homem de Deus, estava no Egito. Foi capaz de fazer com que nos 7 anos de fartura, ele acumulou mantimentos no Egito. Sabedoria dada por Deus, porque haveriam de vir 7 anos de fome e de miséria sobre a terra. E diz a palavra que aconteceu. O sonho do rei se cumpriu. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. E diz a palavra que José levou a sua família para o Egito. E essa família cresceu no Egito. Mas só que diz a palavra que José morreu. Mas a família, o povo de Deus ficou dentro do Egito. E diz a palavra que ficaram por mais de 400 anos dentro do Egito. E diz a palavra que nesses 400 ou mais de 400 anos, o povo começou a adquirir os costumes dos egípcios. Eles já não tinham mais o temor que tinham pelo Senhor, mas mesmo assim o Senhor resgata este povo, manda Moisés ir lá e tirar o seu povo do Egito. Mas diz a palavra que o povo saiu daquele lugar rebelde. O povo já não respeitava mais, não havia mais respeito, eles não se respeitavam. E diz a palavra que Moisés vendo aquilo, Moisés então conversa com Deus e Deus dá a ele a lei, dá os mandamentos a Moisés para passar para o povo, para instruir o povo. E dentro destas leis havia esta lei, que a mulher que fosse pega em adultério seria morta, apedrejada. E agora os escribas e fariseus trazem para Jesus algo que estava na lei. E agora eu começo a me perguntar, diante daquela pergunta tão difícil, a lei diz que tem que ser apedrejado. E tu, mestres, o que dizes? Diante de uma pergunta tão difícil, o mestre se inclina e abaixa. A princípio ele não responde a pergunta. Ele abaixa e diz a palavra de Deus que com o dedo ele começa a riscar, a escrever no chão. Mas diz a palavra que eles insistiram, eles foram maldosos, eles queriam a resposta. A intenção era cruel, a intenção era que ele tropeçasse. Mas diz a palavra que o nosso mestre não deixa ninguém sem resposta. E naquele momento diz a palavra de Deus que Jesus se levanta. E naquele momento Jesus responde a pergunta no versículo 7. Como se insistisse na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Naquele momento, Jesus responde e novamente inclina-se e abaixa e começa de novo a escrever no chão. E passa o tempo. Diz a palavra que Jesus levanta-se e pergunta à mulher: aonde estão? Cadê aqueles? Cadê os teus acusadores? Aonde eles estão? Senhor, eles foram embora. Eles não me condenaram. Diz a palavra que Jesus vira para aquela mulher e diz: mulher, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Amados, essa palavra tem um significado muito grande. Essa palavra ela fala profundo ao coração da igreja. Essa palavra fala ao coração de todos nós nesta noite.
aquele que foi capaz de perdoar, aquele que não podia ultrapassar aquilo para o qual ele veio. João capítulo 3, versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Os escribas e os fariseus queriam ouvir de Jesus que era para apedrejar. A pergunta era maldosa, mas a palavra de Deus diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eles não conheciam a palavra de Deus, que diz também que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A lei dizia para apedrejar, mas diante deles e diante de nós nesta noite, não vivemos mais sobre a lei, mas a palavra de Deus diz que vivemos pela graça. E não é pelo que eu faço, não é pelo que eu falo, não é por nada, não é por mérito nenhum. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra de Deus nesta noite nos convida a refletirmos nesta palavra, a analisarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, se nós não estamos agindo como os escribas e como os fariseus. Quantos de nós já não agiu assim, já não pensou assim? Talvez você nesta noite pensou até em convidar alguém para vir à igreja, mas você pensou assim: não, essa pessoa gosta muito de ir para a rua, de dançar, de beber, essa pessoa gosta de ir para lugares diferentes, e você não convidou. Neste momento eu quero te dizer, se assim você pensou errado, porque você e eu temos que pensar diferente. Você e eu temos que pensar diferente. Nós temos que crer que vindo à igreja, aquela pessoa vai ouvir a palavra de Deus, ela vai ser liberta. Mas quantas e quantas vezes nós pensamos de forma diferente? Às vezes apedrejamos as pessoas. Querido, eu quero te dizer que Jesus, quando disse para aquela mulher: vá e não peques mais, Jesus estava dizendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu começo a pensar que Jesus estava dizendo para ela: vá, volte para o seu lar, crie os seus filhos, volte para o seu lar, viva para o seu esposo, respeite ele, ame a ele, volte para o seu lar. Eu quero te dizer que esta é a palavra que você tem que dizer quando alguém chegar perto de você e dizer: eu estou querendo me separar do meu esposo, eu estou querendo abandonar tudo. Essa é a palavra. Diga para ela que você vai estar orando por ela de princípio. Eu posso estar orando pela sua vida, para que o Senhor mude o seu pensamento. Se você não tiver muitas palavras, peça o essencial, peça para que você esteja orando pela vida dela, e creia que o Senhor vai mudar a história da vida dela. Diante desta palavra que você ouviu nesta noite, creia que por mais pecador, por mais pecadora que uma pessoa possa ser, existe um advogado diante do Pai. O Senhor Jesus é o nosso advogado, é aquele que está diante do Pai hoje para perdoar os nossos pecados, ainda que eles sejam tão grandes que às vezes pensamos que não vamos ser perdoados, mas o nosso Senhor perdoa. Só existe um pecado, diz a palavra, que nunca será perdoado: é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Quando alguém blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, para essa pessoa não há perdão. E blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é não acreditar naquilo que a palavra de Deus fala. Quando você não crê que o Senhor pode livrar uma pessoa, tirar uma pessoa do lamaçal de pecado, automaticamente você está blasfemando contra a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é o único pecado que não tem perdão. Então, por isso, devemos acreditar que uma pessoa pode ser transformada pelo Senhor. E é para isso que Ele nos chamou, querido.
para acreditarmos que as pessoas podem ser mudadas, que as pessoas podem ter uma vida diferente. Se nós não pensarmos assim, estamos dizendo que a nossa não ficou diferente. Eu quero te convidar nesta noite a não ser como os escribas e os fariseus, mas a pensar como Jesus pensou. O apóstolo Paulo lhe disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele dizia que a mente dele era a mente de Cristo, ele queria ter a mente de Cristo. Que esse seja o desejo da igreja nesta noite, que possamos ter a mente de Cristo, que possamos parar de apedrejar as pessoas, que possamos parar de acusar as pessoas, mas que possamos amar as pessoas como a palavra de Deus nos ensina. Amar as pessoas, acreditar que o Senhor pode mudar vidas. Querido, quando nós falamos mal de uma pessoa, levamos adiante o pecado de uma pessoa, eu vou falar o que o Senhor falou no meu coração ainda hoje em casa. Se nós, querido, pegássemos aquela pessoa e matássemos aquela pessoa, seria menos doloroso do que muitas das vezes, sem perceber, fazemos. Às vezes falamos da vida dos outros, às vezes criticamos os outros, acusamos os outros, falamos para tanta gente o que aquela pessoa está fazendo. Naquele momento nós não estamos destruindo só uma vida. Quando fazemos isso, não destruímos só uma vida, destruímos a vida dela, da família dela, dos amigos dela, da sociedade que ela vive. O convite nesta noite, diz a palavra em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Esta mulher, por falta de sabedoria, quase pôs tudo a perder. Mas o Senhor não permitiu que ela colocasse tudo a perder. A história mudou. A nossa história mudou em Cristo Jesus. A história daqueles que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus, mudará. Muda neste momento, em nome de Jesus. Porque eu digo dentro da palavra de Deus: se você pecou, não me fale o seu pecado, confesse ele a Deus, confesse ele neste momento ao Senhor. Feche os seus olhos e peça perdão ao Senhor. Aprendemos nesta noite que todo pecado pode ser perdoado, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você tenha feito. Eu quero te dizer o que Jesus disse: vá e não peques mais. Que a partir deste momento você não peques mais. Mas se porventura você pecar, ainda não acabou, porque se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Hoje, ainda com vida, podemos ser perdoados. Mas a palavra de Deus diz também que não devemos fazer do pecado um hábito. Não devemos fazer do pecado um hábito. E fazer do pecado um hábito é estar repetindo o mesmo pecado. É estar pecando amanhã, errando amanhã, praticando amanhã o mesmo erro que erramos hoje. Isto é fazer do pecado um hábito. Mas o Senhor não quer assim. Querido, sabe por que o Senhor não permitiu que soubéssemos o dia da nossa partida? Foi para esse momento que nós tomássemos a decisão antes de partirmos. Porque se você soubesse com toda certeza que o dia da sua partida seria amanhã, hoje à noite você iria pensar em tudo que você fez. Você iria meditar em tudo de errado que você fez. E você iria pedir perdão ao Senhor. Mas por que nós não fazemos isso? Por que antes de dormir nós não começamos a pensar, a pedir: Espírito Santo de Deus, traga a minha memória, por favor, tudo aquilo que eu fiz no decorrer deste dia, que foi ofensa contra o Pai. Por que nós não fazemos assim? Nós devemos fazer. Devemos trazer, pedir ao Senhor que traga a nossa memória, todos os nossos atos, e colocar diante do Senhor, e pedir perdão ao Senhor.
Esta semana eu vivi uma experiência muito bonita. Eu acordando, eu me lembrei de um sonho, de algo errado que estava, mesmo em sonho, acontecendo comigo. E naquele momento eu falei: Senhor, está repreendido em nome do teu Filho amado Jesus, o meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu peço ao Senhor que uma gota do sangue do teu Filho Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, uma única gota, a menor gota que saiu do rosto dele, Pai, me cubra com a menor gota do sangue do teu Filho. Mas tira esse pensamento da minha mente neste momento, em nome de Jesus. Amados, se eu estou mentindo, o Senhor é testemunha. Naquele exato momento, o Senhor tirou da minha mente, do meu coração, aquele pensamento. Aquilo saiu da minha mente, aquilo saiu do meu coração. Eu pude ali sentir que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, Ele cumpre o que Ele promete. É isso que Ele quer fazer aqui nesta noite. E o Senhor também me levou em um lugar ontem, instalando ali uma antena, uma pessoa feliz porque estava no seu sítio, preparou tudo e falou: Renato, aqui é o cantinho que eu vou beber minha cervejinha. Aí a esposa dele veio e falou assim: Renato, vai pegar a Record para me assistir os 10 mandamentos? Aí o Senhor falou assim: agora entra com a minha palavra. Eu falei: vai, em nome de Jesus, você vai assistir. E ali eu falei para ele, e ele insistiu e falou: mas eu vou beber a minha cervejinha aqui neste lugar. Aí eu falei para ele: olha, uma coisa eu aprendi nesses 23 anos na presença do Senhor: o homem não vai para o inferno por beber uma cervejinha, o homem não vai para o inferno por fumar um cigarrinho, isso não leva o homem para o inferno. E comecei a falar com ele do amor de Deus e mostrar para ele que o que leva o homem para o inferno é o pecado, é não confessar o seu pecado diante do Senhor. Ali eu comecei a fazer como o apóstolo Paulo ensinou, como ele fez: ser fraco com os fracos e ser forte com os fortes. Amém. Sabe o que ele falou comigo quando eu saí? Ele falou assim: Renato, me fala onde é a sua igreja, aonde você congrega, aonde é a sua igreja aqui no Orgulho? E eu falei para ele: aonde é a minha igreja? Fiz o convite a ele para ir na minha igreja. É isso que nós temos que fazer, amados. Eu poderia sair dali pensando que ele não podia mudar de vida, mas eu acreditei e fui fraco com os fracos. Mas no momento certo, o Senhor vai me dando a palavra, e Ele me convidou para outras vezes estar lá com Ele. É assim que nós devemos fazer, irmãos. Devemos amar as pessoas, ao invés de condenar, ao invés de apedrejar. Devemos amar as pessoas e, acima de tudo, crer que Jesus muda, transforma vidas, liberta, cura, tudo Ele faz. Amém? Amém. Eu agradeço aos irmãos, à igreja, pela oportunidade, por aqueles que oraram pela minha vida. Peço que continuem orando. Encerro esta palavra com a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler, para que os irmãos possam guardar esta palavra como fechamento de tudo que o Senhor me deu nesta noite. Nos deu. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o desejo de cada irmão aqui nesta noite: andar na direção segundo o Espírito de Deus. Amém? Que Deus abençoe as mulheres desta igreja por esta iniciativa, que sejam sábias, que possam continuar edificando
não só o lar das irmãs, mas edificando a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu vou passar a palavra ao pastor Nildo, se ele assim sentir o desejo de fazer um apelo, de dar uma oportunidade, fazer um convite àqueles que estão nesta noite que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. A oportunidade vai ser com ele.